Bem-vindo de volta a mais um vídeo e dessa vez a gente vai ver como manipular os dados. Só que recapitulando rapidamente, no vídeo passado a gente viu o que são variáveis, o que são dados, como eles se relacionam, né? Como a gente guarda dados dentro de variáveis. E aqui então a gente continua no estudo de Python vendo como manipular, como processar dados. Então eu já estou aqui no meu arquivo que eu acabei de criar, chamando Manipulando Dados. Dentro dele eu declarei aqui algumas operações que a gente vai conseguir acompanhar e ver como nossos dados podem ser manipulados de diferentes formas. Beleza? Primeiro, então, só dando uma rápida revisada, aqui a gente tem algumas variáveis, né? O nome do usuário, a idade do usuário, o peso do usuário, a altura e se ele era ou não maior de idade, certo? E aqui eu coloquei um breve comentário na frente de cada um indicando qual é o tipo de dado, qual é o tipo que o Python enxerga como sendo cada um desses dados. Então, a gente vai começar falando sobre operações matemáticas. Repara que aqui na linha 13 eu declarei uma variável chamada década e associei a ela o inteiro 10, certo? Que é o número de anos que existe dentro de uma década. Agora tem algo diferente com relação a essa variável. Se você prestou atenção no vídeo anterior, todas as variáveis que eu declarei até agora foram usando letras minúsculas, né? E o famoso snake case, que é esse underscore entre uma palavra e outra, como a gente já comentou lá. Contudo, aqui eu usei só letras maiúsculas. O que é isso? Uma rápida vírgula. Todas as linguagens de programação, ou quase todas pelo menos, oferecem ao programador o recurso de constantes. Uma constante, diferente de uma variável, é uma variável que não varia. Sabia não? É um valor que, uma vez definido, não deve mudar dentro do programa. Tá? Isso existe de forma forçosa, de forma mandatória, em praticamente toda linguagem de programação que oferece o recurso de constante, certo? Com o Python é diferente. O Python, na prática, não tem como você declarar nele constantes, apenas variáveis. Então, uma vez criada a variável, o valor que está armazenado por ela sempre pode mudar durante a execução do código, né? Se o código fizer essa alteração, ele vai mudar. Contudo, existe uma convenção dentro do Python, entre os programadores Python, de que sempre que uma variável for declarada usando apenas letras maiúsculas, essa variável, na verdade, trata-se de uma constante. E a menos que você tenha absoluta certeza do que está fazendo, durante a execução do seu programa, né, durante o código que você vai criar, você não deveria trocar, né, em momento nenhum, o valor que está associado a essa variável, certo? Você, de fato, deve tratá-la com o respeito que se trata uma constante. Se você mudar o valor, não vai acontecer um erro, não vai acontecer nenhum tipo de bug, seu programa não vai crashar. No entanto, você vai estar quebrando uma convenção e isso pode ser perigoso, isso pode levar a algum outro erro durante a execução do programa, algo que você não previu, porque, né, enfim, você não sabe exatamente em quais pontos essa constante pode estar sendo usada. Então, essa é só uma observação que eu queria fazer aqui, é mais uma convenção, é mais um jeito pythônico de se fazer alguma coisa, né, enquanto você está programando com Python. Beleza. Feita essa sua observação, vamos continuar. Então, a gente vai começar com operações matemáticas. Nós vamos passar aqui pelas 4 operações mais básicas, soma, divisão, subtração e multiplicação. O que eu vou fazer? Eu vou executar o programa e aí a gente vai passar linha a linha cada uma das operações e ver o que aconteceu. Beleza? Vamos começar assim, então. Se eu der um play, pronto, está aqui o programa, né, o console do Python aqui apareceu com os outputs referentes aos nossos comandos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Linha 16, a gente manda imprimir a idade do usuário daqui a 10 anos será. E como que ele calcula isso? Ele calcula isso através, em primeiro lugar, criando uma variável chamada idade em 10 anos e o resultado, né, o dado que vai ser armazenado nessa variável é o resultado da soma de idade do usuário mais década. Idade do usuário é essa variável aqui em cima, que é 28, e década é essa constante que eu criei aqui na linha 13. Perfeito? Então, 28 mais 10 tem que dar 38, certo? Então, está aqui o Python imprimiu para a gente que a idade do usuário daqui a 10 anos será 38. Indo para frente aqui, divisão, como que a gente faz divisão? Através do operador barra. A soma, óbvio, é com o sinal de soma, a divisão é com a operação através do sinal barra. Tá? Então, mesmo procedimento, a gente primeiro cria aqui uma variável chamada idade em décadas, e o valor que vai ser armazenado dentro dessa variável
é a divisão de idade do usuário por década. Então, aqui a gente quer ver, em números de décadas, qual é a idade desse usuário. Bom, se o usuário tem 28 anos e uma década tem 10 anos, então tem 2,8 décadas, né, de vida esse usuário. E é exatamente o que aparece aqui, né? Repara a ordem como que as coisas acontecem, tá? Então, primeiro a gente printou essa linha, né? Depois nós fizemos esse cálculo, e depois a gente printou o que ficou armazenado dentro da variável. Quando a gente chega aqui na subtração, eu fui um pouco mais direto ao ponto. Veja que aqui, né, o exemplo é quantos quilos o usuário deveria perder, deveria emagrecer para que ele atingisse um peso de 65 quilos. Esse é o objetivo aqui, né, que está ali entre a linha 25 e 28. Né? Então, se o usuário tem 70 quilos, eu preciso de subtrair dessa quantidade 65, e aí eu vou saber quantos quilos o usuário precisa perder para ele alcançar os 65. Claro que o resultado, obviamente, são 5 quilos, mas repare como que o resultado é colocado para você. Presta atenção, 65 é um número inteiro, tá? É um tipo inteiro, não tem nenhum ponto aqui depois do 65. Então, obviamente, o Python lê 65 como um número inteiro. Contudo, o peso do usuário é um número float. Veja que são dois tipos de dados distintos. Float é float, inteiro é inteiro. Mas o Python aceita que você faça uma operação matemática entre um número inteiro e um número de ponto flutuante, um número decimal. Claro, isso é óbvio, né? Na matemática padrão, isso é perfeitamente possível, não há nada de errado nisso. Então, o Python, obviamente, autoriza que essa operação seja realizada. Mas, pelo fato de um dos dois números ser de ponto flutuante, o tipo de dado desse resultado, o tipo de dado que vai ser armazenado na variável diff-peso, é um tipo de dado ponto flutuante. E finalmente aqui tem para a gente exemplificar a operação de multiplicação, a gente quer saber qual é o peso do usuário em gramas. Bom, se a gente sabe qual é o peso do usuário em quilos, que se eu não me engano é 70 quilos, sim, são 70 quilos, qual é o peso dele em gramas? A gente só precisa multiplicar, então, o peso, né, em quilos por 1.000, porque 1 quilo tem 1.000 gramas, esse é o resultado final, certo? E está aqui, então, também printado qual que é esse valor. Ok? Tranquilo, né? Só quero chamar a atenção para mais uma outra coisa aqui. Repare que nessas duas primeiras operações, a de soma e a de divisão, eu fiz uma operação matemática entre duas variáveis. Eu não usei diretamente os valores, eu usei variáveis. Já nessas de baixo aqui, eu usei uma mistura de variável com o valor diretamente, ok? Não existe diferença. O Python ele é suficientemente inteligente para saber que quando você chama uma variável, você está tentando acessar um valor que está numa área de memória. E se você passa um valor diretamente, né, e tenta misturar ele com outra variável, desde que a operação seja possível, desde que a operação seja autorizada, faça sentido, ela vai ser executada. Né? No caso aqui, eu estou operando um número inteiro com um número decimal. São dois tipos diferentes de dados, mas faz sentido. O Python vai executar isso. Se eu estivesse tentando, por exemplo, fazer uma subtração entre um tipo ponto flutuante e um tipo texto, isso não faria o menor sentido e o Python lançaria um erro aqui. Tá? Então, não é necessário que você sempre faça operação entre duas variáveis ou sempre faça operação entre dois tipos de dados, né, dois dados diretamente colocados ali dentro da operação. Você pode misturar tranquilamente de variável com variável, variável com um número diretamente, desde que faça sentido a operação que você está executando. Mas para lá que não acabou ainda não de operação matemática, tem mais para a gente ver. Aliás, fica a dica aí, se você pretende, né, almeja algum dia seguir uma carreira dentro de data science ou aplicação em Python, qualquer coisa relacionada a finanças, investimento, algo trading, operações matemáticas provavelmente é muito importante para você. Então, se liga nisso aí. Eu já comentei aqui, estou dentro do mesmo arquivo ainda, já comentei aqui a parte que a gente acabou de ver, e descomentei aqui a próxima sequência de operações matemáticas que eu quero mostrar para vocês. Só que aqui nesse caso não faria muito sentido ficar usando aquelas variáveis que já estão definidas aqui em cima. Então, aqui, por enquanto, eu vou usar algumas variáveis novas. Eu declarei aqui a variável int_a, né, que armazena o valor inteiro 10, e a variável int_b, que armazena o valor inteiro 3, certo? Eu quero ir passo a passo, deixa eu, na verdade, comentar todo esse restante aqui. Eu quero ir passo a passo dessa vez aqui. Vamos olhar operação por operação, beleza? Então, a gente vai começar vendo a operação módulo. Operação módulo não é algo assim tão normal, não faz muito parte do nosso dia a dia do ser humano, mas existe muita aplicação dentro de, enfim, diversos
algoritmos, diversas soluções de problema, ela basicamente é a operação que retorna o resto de uma divisão. Então, não é a divisão, é o resto de uma divisão. Então, por exemplo, aqui a gente vai tentar dividir 10 por 3 e o resultado dessa divisão seria 3.3333, correto? Só que não é isso que a gente está querendo obter quando a gente faz o módulo de 10 por 3. A gente está querendo obter qual que é o resto inteiro da divisão, né? Então, quando você divide 10 por 3, o valor inteiro que você consegue chegar mais perto de 10 sem ultrapassar 10 é 9, porque 3 vezes 3 é 9. Só que ainda fica sobrando um valor inteiro de 1. Então, esse é o valor que a gente espera que uma operação de módulo retorne. Perfeito? Vamos ver se é isso mesmo? Se eu executar esse código aqui, deixa eu tirar novamente minha cara aqui desse lado, e a gente vê, né, que foi imprimido aqui o valor de int A é 10, o valor de int B é 3, né? São essas 4 linhas aqui, e o resto da divisão de int A por int B é 1. Né? Então, está funcionando aí perfeitamente. Isso é o módulo de uma divisão. Mas tem uma coisa nova aqui. Pela primeira vez, eu passei para a função print 2 valores. Até então, a gente só passou para a função print um valor, que seria um texto, né? Uma string, ou uma variável, né, que automaticamente a função print já transforma em um texto e imprime na tela, certo? Mas dessa vez não. Repare que tem aqui um texto, certo? Depois desse texto tem uma vírgula e uma variável, que é uma variável do tipo inteiro, inclusive, né? Porque se o módulo de 10 por 3 é 1, né? Isso significa que 1 é inteiro. Então eu passei 2 tipos de dados distintos, 2 coisas para o método print imprimir. Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Sim, tá certo. As funções em Python têm 3 possibilidades. Ou elas recebem nenhum parâmetro, ou elas recebem uma quantidade fixa, limitada, seja 1, 2, 3, 4, 5, não sei. Uma quantidade fixa de parâmetros, ou elas recebem uma quantidade ilimitada de parâmetros. Então, a função print, na verdade, cai nessa terceira categoria. Ela pode receber qualquer quantidade de parâmetros. Ela pode receber 1, ela pode receber 10, ela pode receber 100, ela pode receber 10 milhões de parâmetros. A forma como você separa um parâmetro de outro, quando você está passando eles para uma função, é através da vírgula, né? Então, não importa qual é a quantidade de parâmetros que você passa para a função print, o procedimento dela é pegar um a um e imprimir. Imprimir, 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 separado por um espaço, tá? Então, ela não está colocando esse espaço aqui entre o 2 pontos e o 10, porque eu coloquei um espaço aqui, tá? Ela está colocando porque esse é o procedimento padrão dela. Na verdade, se eu deletar esse espaço daqui e rodar o código novamente, você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo, certo? Então, ela, por padrão, se comporta assim. Sempre que você passa mais de um parâmetro, ela vai imprimir todos na mesma linha, separados por um espaço. Tem como a gente alterar esse comportamento, mas esse não é o assunto dessa aula, isso fica para uma próxima vez. Só queria fazer esse adendo aqui para comentar sobre o comportamento de funções em Python. E agora você ficou sabendo que é possível usar a função print dessa forma. Você pode passar mais e mais parâmetros e ela vai sair imprimindo tudo na mesma linha, separado por um espaço. Beleza? Então vamos comentar isso aqui agora e vamos ver a próxima operação matemática que a gente consegue fazer com Python. E ela é a operação de potenciação, né? Elevar um número a outro. Todo mundo, ou talvez nem todo mundo, mas boa parte das pessoas entende que é isso. Basicamente é quando você multiplica um número por ele mesmo x vezes, né? Onde x é a potência. Então, no caso aqui, eu estou criando uma nova variável chamada potAD, onde eu armazeno o valor de 10 elevado à terceira potência, ou 10 elevado a 3. Significa multiplicar 10 por 10 por 10. Perfeito? Então, vamos ver qual que é o resultado disso. Beleza? Eu não comentei essa parte, né? Então essa parte continua sendo a mesma, e ele só imprime para a gente, então, que o valor de int A elevado à potência de int B é 1000. Faz sentido, né? 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, perfeito. Então, apenas grave aí que para você fazer uma operação de potenciação, você usa asterisco, asterisco. Esse é o operador de potenciação, ok? Sem perder muito tempo, a gente já vai cair aqui agora em raiz quadrada. Temos de novo uma novidade, né? Repare que aqui eu estou fazendo uma coisa interessante. Eu estou importando um novo módulo chamado Math. Por quê? Vamos lá. O Python ele é uma linguagem muito completa. Ele oferece muitas funcionalidades. Ele já sai, né, quando você clica lá no download, instala o Python, você já ganhou ali uma
porrada de funcionalidades. Entre elas, por exemplo, a função print, que a gente está vendo aqui toda hora. Entre elas, por exemplo, a função type, que nós vimos no vídeo anterior. E uma quantidade imensa de funções, de funcionalidades que já estão ali que você pode imediatamente usar. Só que tem tanta coisa já embutida no Python, nesse pacotinho padrão de instalação do Python, que se ele fosse disponibilizar tudo o que ele pode fazer assim, automaticamente, para você chamar em qualquer momento do seu programa, na verdade isso acabaria causando um problema de lentidão, ficaria ruim, ficaria computacionalmente pesado toda hora que qualquer programa em Python tivesse que começar a executar, ele ter que carregar na memória todas as funcionalidades do Python, simplesmente porque a gente quer uma linguagem que nos dê acesso a tudo imediatamente. Não funciona assim, não seria bom assim, o Python não teria alcançado o sucesso que ele alcançou se ele se comportasse assim. Então, apesar dele já incluir uma série de funcionalidades, apenas um conjunto bem reduzido delas já está imediatamente disponível, aqueles que a gente entende que vai ser muito, muito utilizado, como por exemplo o print, né? Mas para outras funcionalidades, como por exemplo raiz quadrada, que é o que a gente quer ver aqui, vamos lá, não é uma coisa que é muito normal de ficar usando no dia a dia, né? Então, para isso, quando você quer acessar determinadas funcionalidades menos comuns, apesar delas já estarem incluídas dentro do pacote que o Python oferece, você tem que primeiro importar o módulo onde aquela funcionalidade está codificada. Então, antes que eu consiga usar a função sqrt, eu preciso de importar o módulo math dentro do meu código, certo? Eu quero fazer só mais uma observação com relação ao import. Em teoria, isso que eu estou fazendo aqui não é o jeito pythônico. Sempre que você tem que importar alguma coisa porque você vai usar dentro do seu código, isso tipicamente tem que ser feito aqui, na primeira linha do código. Tá? Mesmo que eu só venha usar ele aqui na linha, qual foi a linha? Na linha 60, todos os imports deveriam ser feitos aqui. Na primeira, se você tem que importar alguma outra coisa, eu vou inventar o nome de um módulo aqui, ó, módulo fictício. Ok? Módulo, né? Pelo amor de Deus, gente. Não dá essa mancada aí, hein? Presta atenção! Quaisquer imports que você precise de fazer tem que estar nas primeiras linhas, certo? Uma após o outro. Porém, né, como eu não queria dar spoiler do que vinha por aí, eu coloquei lá na linha onde ele estava anteriormente mesmo. E, do ponto de vista de funcionalidade, não tem problema. O código vai funcionar, mas não é pythônico. É uma coisa que eu tenho insistido muito aqui. Inclusive, o próprio PyCharm ele já te coloca um aviso que você está vendo que tem um sublinhado amarelinho. Se você deixar o mouse em cima, ele vai colocar essa janelinha para você dizendo aí que, de acordo com a PEP8, que é um conjunto de regras sobre como fazer o código ser mais pythônico, a gente também não vai entrar nesse detalhe aqui agora, mas de qualquer forma ele fala ali, ó, que module level import not at top of the file. Então, o que ele quer dizer? Olha, de acordo com o conjunto de convenções aceitas como a forma pythônica de se fazer as coisas, você deveria colocar esse import lá em cima, não aqui. Certo? Basicamente é isso. Novamente, não vem ao caso a questão de imports agora, só queria fazer essa observação, a gente ainda com certeza vai ter um vídeo só para falar disso aí. De toda forma, importamos o módulo math e agora a gente tem acesso à função sqrt, que é a função que permite calcular a raiz quadrada. Então a gente tem o int a, que é 10, certo? E nós queremos ver qual é a raiz quadrada de 10, beleza? Então é isso que vai ser impresso aqui, eu vou dar um play, e vimos que o valor de int é 10, o valor de int b é 3, não vem a caso aqui nessa operação especificamente, e aqui a raiz quadrada de int a é 3.1622, blá, 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 certo? Então, é assim que a gente calcula a raiz quadrada em Python. Perfeito? A última operação que a gente vai ver aqui, operação matemática, né, quero dizer, é uma combinação aí de potenciação com divisão, certo? Só por curiosidade aqui, a gente fez uma operação um pouquinho mais complexa. Então, a gente vai calcular o IMC do usuário. O IMC é calculado através de peso dividido pela altura ao quadrado, certo? Nós já vimos que para fazer divisão é com o operador barra, e para fazer potenciação é com o operador asterisco, né? Então, a gente simplesmente faz isso. Se dermos o play aqui, a gente vê que o IMC do usuário é 22.85, né? 22.86 se nós fôssemos arredondar.
Beleza? Esse é o conjunto mais básico aí de operações matemáticas que eu queria mostrar. A gente vai proceder agora para comparadores lógicos. Vem comigo. Espera só um pouquinho. Aliás, eu tenho que fazer mais umas observações, porque eu estava revendo o conteúdo desse vídeo aqui, que aliás está ficando grande pra caramba, e eu percebi que tem algumas coisas que talvez valha a pena dar uma esclarecida. Para começar, é aqui mesmo onde a gente parou. Presta atenção. Repare que eu coloquei um parênteses aqui nessa operação de potenciação. Por que eu coloquei esse parênteses? Será que realmente era necessário? Vamos ver o que acontece se eu retirá-lo. Repare que o resultado, vamos ver se vai mudar. Deixa eu dar o play. E não mudou. Não mudou por quê? Aqueles parênteses de fato não são necessários. Eu apenas tinha colocado ali por uma questão de organização visual, para mim, ser humano. Né? Para mim fica mais confortável olhar daquele jeito e, sei lá, coisa da minha cabeça, toque. Mas o Python ele vai observar as regras da matemática padrão. Dentro de uma expressão matemática, a potenciação vai ser resolvida antes da divisão, que é o que a gente tem aqui. Né? A gente tem o peso do usuário dividido pela altura ao quadrado. Como a altura ao quadrado é uma operação de potenciação, aquilo tem que ser resolvido primeiro, depois o Python resolve a operação de divisão, ok? Então, não é absolutamente necessário. Mas repare que colocar parênteses importa se você colocá-los de um jeito que vai alterar o procedimento padrão das coisas. Por exemplo, o que acontece se eu colocar esse parênteses aqui e aqui? Certo? Vamos dar o play? Pum! O IMC do usuário foi lá para 1.600. Matamos o nosso usuário, né? O tamanho de uma lua tem seu próprio campo gravitacional agora, certo? Por quê? Porque eu coloquei o parênteses instruindo ao Python que primeiro resolva isso aqui e depois faça a potenciação. Isso muda completamente o resultado das coisas, obviamente, certo? Então, essa era a primeira observação. Aqueles parênteses ali não eram necessários, o Python saberia resolver isso aqui tranquilamente. Mas, por uma questão de organização visual, eu gosto de fazer assim, você não precisa de fazer, ok? Essa seria a primeira observação que eu tinha a fazer. A segunda é, aqui para cima, deixa eu até descomentar toda essa parte aqui novamente. Vamos dar um play rapidinho, ver o que acontece. A idade do nosso usuário é 38 anos. Quando eu estava comentando de constante, eu disse que você mudar a constante não causa um problema, mas o fato dela ter mudado pode causar. O que eu quis dizer com isso? Tipicamente, quando se define constante em um programa, a intenção é definir algo uma vez, mas usar aquele algo diversas vezes ao longo do programa. Então, muitas vezes aí ao longo da sua carreira profissional como desenvolvedor, que você vai ver que constantes, elas inclusive podem ser definidas em um arquivo, em um módulo, em um arquivo.py, e serem usadas em diversos outros módulos que compõem o seu programa como um todo, certo? Se você muda aquele valor lá, ou se você muda esse valor durante a execução do programa, não necessariamente onde ele está declarado, né? Vamos dar um exemplo disso. Por exemplo, então aqui a década está declarado como 10, certo? Muitas linhas de código depois, suponha que aqui tenha 300 linhas de código depois. Por algum motivo, eu alterei o valor de década para 3. Né? Foi um erro, um equívoco no meu código, acabou levando a essa alteração de valor. Certo? O Python permite isso. O Python não força que uma variável mantenha o seu valor de cabo a rabo. E como o conceito de constante é apenas uma convenção dentro do Python, obviamente que aqui década poderia ter o seu valor alterado. O que vai acontecer se eu rodar esse código agora? A idade do usuário daqui a 10 anos vai ser 31, ele tinha 28, mas daqui a 10 anos ele vai ter 31, quer dizer, o cara foi para onde, né? Para o tempo passar tão devagar assim para ele. Talvez ele foi para lá no campo gravitacional do usuário com 1.600 de IMC, né? Entendeu qual que é a ideia? O fato de você alterar o valor daquilo que convencionalmente foi declarado como uma constante não é um problema para o Python. O problema vai ser para a lógica do programa. Isso pode levar a bugs, entendeu? Essa era outra observação que eu queria fazer. E para acabar, pelo amor de Deus, esse vídeo que já está imenso, Jesus. Daqui a pouco alguém vai cair de cara na mesa aí. Só tem mais uma coisa que eu queria falar. Eu dei uma cabaçada, uma orelhada de pau aqui, ó, como vocês podem ver, quando eu estava falando dessas operações matemáticas. Eu declarei as variáveis aqui em cima, mas em vez de usá-las, eu fiquei colocando o próprio valor, que não faz o menor sentido, né? Obviamente. Como você é burro. Então, para você ver que isso aqui foi uma bela de uma bobagem, eu vou deixar para sua conta aí mesmo. Depois você descomenta essa parte do código e substitui ali, por exemplo, aqui onde está
10 e 3 você substitui, respectivamente, por int A, int B, e você vai ver as operações acontecendo. Beleza? Só esse comentário aí que eu reparei só agora. Ficou muito longo o vídeo, eu me perdi. Meu povo, então é isso. Acabou. Ufa! Já chega. No próximo vídeo a gente vai falar sobre comparadores lógicos, que também é um assunto legal pra caramba. Mas, no mais, é isso, né? Já sabe, para aprender Python mais rápido e melhor, você sabe o que você tem que fazer. Curtir, compartilhar, comentar, assinar, clica no sininho, o que mais? Desenrola e joga de ladinho. Joga de ladinho! Beleza? Beijo pythonico para você e tchau!